Olha, vamos mergulhar fundo numa história que está acontecendo bem debaixo dos nossos pés. Lá no subsolo do Brasil, existem rochas de 1 bilhão de anos que guardam literalmente os ingredientes do futuro da tecnologia. Hoje, a gente vai entender como essa riqueza geológica está colocando o país bem no centro de uma nova e gigantesca revolução industrial. E a grande questão que fica é exatamente essa. Pensa bem, será que minerais que ficaram ali, quietinhos, por uma eternidade, podem, de repente, virar o combustível da nossa próxima era tecnológica? É uma pergunta com consequências enormes, viu? Não só para a economia do Brasil, mas para o equilíbrio de poder no mundo todo. Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar no tempo. E não é pouco tempo, não. É muito tempo. A gente está falando de um verdadeiro cofre do tesouro. Um tesouro geológico que foi criado há mais de 1 bilhão de anos. E aqui é o coração de tudo, o chamado escudo pré-cambriano. Tenta imaginar uma base de rocha, uma fundação imensa e super antiga que fica debaixo de boa parte do país. É nesse cofre natural que estão guardados minerais que até pouco tempo atrás eram só uma curiosidade de geólogo, mas que agora valem ouro e são absolutamente essenciais. E o mais fascinante é que essas falhas geológicas, essas cicatrizes na Terra formadas há eras, se tornaram, acredite se quiser, o metro quadrado mais valioso e disputado do planeta na corrida pela tecnologia. O que era só uma questão de geologia, de repente virou geopolítica pura. E dentro desse tesouro todo, dois minerais se destacam como verdadeiros gigantes. Eles são os protagonistas dessa baita transformação industrial que pode acontecer: o nióbio e o lítio. Para ter uma ideia do tamanho disso, quando a gente fala de nióbio, o domínio do Brasil é algo que impressiona. Não é uma vantagem pequena, não. O Brasil simplesmente detém 90% do mercado global. É basicamente um monopólio natural, o que coloca um poder estratégico imenso nas mãos do país. E por que isso é tão importante? Bom, porque o nióbio é tipo um super-herói dos materiais. Ele é fundamental para a indústria aeroespacial, por exemplo, para fazer turbinas de avião mais leves, mais fortes. É essencial para supercondutores, para criar aços ultra-resistentes. Ou seja, quem controla o nióbio tem uma carta na manga única, uma alavanca geopolítica que pode ser a chave para deixar de só vender matéria-prima e virar um centro de tecnologia de ponta. Só que, enquanto o nióbio já é esse poder todo estabelecido, uma febre mais nova tomou conta do cenário. Começou uma nova corrida do ouro, só que dessa vez o prêmio é outro. Um mineral que é a estrela da Revolução Verde. É ele mesmo, o lítio. O Vale do Jequitinhonha, uma região que historicamente foi meio esquecida, está virando o Vale do Lítio. E o que ele tem de tão especial? Um lítio de altíssima pureza, o chamado lítio verde, que é perfeito para as baterias dos carros elétricos. Isso, claro, está atraindo um volume absurdo de investimento estrangeiro, mas com um objetivo bem claro: processar esse lítio aqui mesmo para manter o valor e a tecnologia dentro do Brasil. Mas é claro que tirar toda essa riqueza do chão não é uma tarefa simples. E isso leva a gente para o conflito central dessa história toda. O grande dilema entre avançar, progredir e, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente e as pessoas. As fontes que analisamos usam uma frase que resume isso perfeitamente: a fricção da extração. É esse atrito, esse choque inevitável que acontece quando a ambição de crescer economicamente bate de frente com a responsabilidade de proteger o que já existe aqui na superfície. E o conflito é exatamente esse. De um lado, a gente tem o mundo inteiro correndo contra o tempo pela transição energética, o que faz a demanda por esses minerais explodir. E do outro lado, a gente tem a necessidade vital de proteger biomas únicos como a Amazônia e o Cerrado e, claro, de respeitar os territórios indígenas. Então, a grande questão é como andar nessa corda bamba. O cenário das leis para 2026 vai ser decisivo para isso. O desafio é gigante: criar regras para uma mineração sustentável que consiga equilibrar o desenvolvimento industrial com a responsabilidade ambiental e, o que é fundamental, que proteja de verdade os territórios dos povos originários. Mas diante desse dilema todo, está surgindo uma visão de futuro, uma estratégia nacional bem ambiciosa. Vamos dar uma olhada em como o Brasil está planejando transformar esse desafio todo numa oportunidade de ouro até 2030. O plano parece bem claro e se baseia em 4 passos. Primeiro, chega de ser só um vendedor de pedra bruta. Segundo, criar centros de processamento e tecnologia aqui dentro. Terceiro, usar essa riqueza para garantir a independência energética do país. E, por fim, o grande objetivo: criar um setor industrial super especializado de ponta.
Esse gráfico aqui mostra bem a ideia. A meta é mudar o foco do valor. É sair de uma economia que depende de exportar matéria-prima barata para uma que lucra com o processamento aqui dentro e, no topo, com a fabricação de produtos de altíssima tecnologia. É realmente uma virada de chave. E isso leva a gente para a conclusão onde, basicamente, existem dois futuros possíveis na mesa. Essa riqueza toda vai continuar sendo só um tesouro enterrado ou vai se tornar um motor que impulsiona não só o Brasil, mas o mundo? Essa tabela resume bem essa encruzilhada. De um lado, o modelo antigo, o de sempre. Exportar minério bruto, numa economia que sobe e desce e que é sempre dependente. Do outro lado, a aposta num novo modelo. Uma economia forte e sustentável, focada em tecnologia, que age como parceira inovadora no cenário global e, o mais importante, que cria empregos de qualidade aqui dentro. E a gente termina com essa pergunta no ar. Será que essa oportunidade única, esse jackpot que a geologia deu de presente, vai ser o que faltava para finalmente quebrar um ciclo histórico de dependência? Será que vai posicionar o país não mais como um simples fornecedor, mas como um verdadeiro líder na nova era da tecnologia e da energia? O potencial, bom, ele está todo lá, debaixo da terra. Mas a decisão, essa precisa ser tomada aqui em cima.